Olá, investidor. Seja bem-vindo ao canal IR Perfeito. Aqui você aprende sobre tributação e a declaração dos seus investimentos, sempre de forma clara e objetiva. Hoje nós vamos falar sobre as atualizações da incorporação do MGCR11 pelo VGHF11. Estamos trazendo aqui as atualizações sobre a incorporação do MGCR11, pois no dia 12 de setembro o administrador lançou um comunicado com as novas informações e procedimentos adotados. E o nosso vídeo aqui sobre este assunto foi no dia 29 de agosto, se eu não me engano. Então, portanto, traremos aqui as informações mais importantes para que você, investidor, acompanhe todo o raciocínio e atualize sua carteira. Este foi o comunicado lançado no dia 12 de setembro, onde o Banco Daycoval lista o procedimento adotado com essas orientações para que o cotista tenha ciência do que precisa ser feito por ele próprio ou o que foi adotado pelo administrador segundo a legislação aí do fundo. Vamos às informações aqui mais importantes. O MGCR ele foi totalmente amortizado, isso não mudou. O cotista do MGCR ele recebeu R$ 9,62, dividido em cota e dinheiro em espécie. O Banco Daycoval, que apurou o ganho de capital, né, de acordo com a informação do custo médio de aquisição, informado pelo cotista, né, e calculou o imposto de renda a uma alíquota de 20% sobre esse ganho, em caso de lucro. Se houve prejuízo, claro, não há o que falar em pagamento de imposto, né? E no caso de imposto de renda devido, o próprio administrador fará a retenção descontando do valor da parcela em espécie e pagando ao governo federal, através de um DARF, em nome do cotista. Como atualizar a carteira após a incorporação? Vamos ver a seguir dois exemplos bem interessantes para você verificar o que o administrador vai fazer e o que você precisa atualizar no seu controle pessoal. O primeiro exemplo é o lucro tributável. No cabeçalho, eu estou elencando as informações importantes do fato relevante e do último comunicado. Tá? E embaixo, a posição em custódia do exemplo. 50 cotas do MGCR11 a um custo médio de aquisição de R$ 87,90 e um total investido de R$ 4.395. Eu preciso agora fazer o desmembramento daquela quantidade anterior. Então, eu tenho que pegar os 50, multiplicar pelo fator de proporção deste desmembramento, que foi 9,43 e alguma coisa. Então, eu chego a 471,6469 cotas. Então, para efeito didático, eu tenho aqui que a minha posição atualizada após este desmembramento. Tá? Então, eu tenho a parte inteira, as 471 cotas, e tenho a fração. Então, ambos os casos, né? Eu tenho o custo médio de aquisição de R$ 9,32 e tenho o custo total divididinho aqui pela quantidade inteira e a fração. E como eu cheguei a R$ 9,32? Eu peguei o meu custo, meu total investido de R$ 4.395, dividi por 471,6469. Então, eu consigo agora fazer essa distribuição da parte inteira e da parte fracionada, tá? E o desmembramento aqui, ele foi necessário para uma equiparação de cotas entre esses dois ativos, né? Esses dois fundos, MGCR11 e VGHF11. Agora, eu preciso calcular o resultado da amortização total do MGCR11. Então, eu tenho as 471 cotas, tá? Repetir aqui o meu custo de aquisição e o cálculo tá ali embaixo, explicando direitinho, tá?
E o meu valor recebido foi R$ 4.532,37. Então, o que corresponde a esse valor recebido, né? Foi os R$ 9,62 ditos lá no comunicado, multiplicado por essa nova quantidade desmembrada, de 471. Então, qual foi o meu resultado da operação? É como se fosse uma venda aqui. Eu vou pegar o meu valor recebido, reduzir o meu custo de aquisição e vou chegar a R$ 143,40. Ou seja, neste exemplo eu tive um lucro tributável. E quando eu tenho um lucro tributável com FII, eu tenho que recolher o imposto de renda a uma alíquota de 20%. Portanto, apresentando aí R$ 28,68, tá, de imposto. Então, o administrador ele vai fazer esse cálculo e ele vai também mostrar a parcela resgatável, aquela que é em dinheiro. E como ele vai calcular isso? Ele vai pegar a quantidade de cotas, multiplicar pela parcela caixa, que neste exemplo aqui foram 471 cotas multiplicado pelos aqueles 33 centavos pagos em espécie, né? E diminuir o imposto de renda sobre esta operação aqui, uma vez que teve lucro. Então, chegamos ao valor de R$ 128,10. Esse é o valor que você, cotista, receberá na sua corretora como resultado desta operação. Agora é preciso atualizar a carteira já com as cotas do VGHF11. Ficará então em 471 cotas, a um custo médio de R$ 9,29. Esse preço ele foi divulgado no fato relevante e confirmado no comunicado, tá? É um preço fixo e que todos os investidores terão esse preço médio, tá? E o total investido vai ser R$ 4.375,59, que é a multiplicação da quantidade vezes esse custo médio. E apurar o resultado da venda das frações, tá? Que no nosso exemplo deu uma fração de 0,6469 do MGCR11, a um custo médio previamente calculado e um custo total de R$ 6,03. Então, vamos supor aqui que o investidor tenha recebido R$ 7,32 por essa fração. Portanto, o resultado desta operação para a fração será um lucro de R$ 1,29. Temos agora um exemplo de prejuízo. As informações relevantes se mantiveram, tá? E vamos a um custo de aquisição diferente. Manteve-se as 50 cotas, um custo médio de 92 centavos e um total investido de R$ 4.600. O cálculo do desmembramento ele é igualzinho ao exemplo anterior, porque nós mantive a quantidade de cotas, as 50, tá? Multipliquei pelo fator de desmembramento, cheguei à mesma quantidade de 471,6469. Então, aqui para efeito didático, eu estou atualizando a posição após o desmembramento para mostrar para vocês o racional deste cálculo. Então, estou com as quantidades inteiras e a fração, né? E lembrando que esse desmembramento ele foi necessário, pois foi uma equiparação de cotas entre esses dois ativos. Então, aqui, agora, a gente vai precisar calcular o resultado desta amortização do MGCR11, tá? Neste exemplo aqui, o meu custo de aquisição ele está maior. Eu comprei mais caro na ocasião. Então, eu estou com um custo de aquisição de R$ 4.593,69. O valor da amortização, o valor de venda, foi R$ 4.532,37, conforme eu demonstro no cálculo abaixo. Portanto, se eu fizer a subtração desses dois, eu chego a um prejuízo de R$ 61,32.
Então, não há o que se falar de pagamento de imposto de renda, uma vez que neste caso aqui eu estou tendo prejuízo. O administrador, ele vai fazer esses cálculos e com base na informação do cotista e não haverá recolhimento, ou seja, pagamento do imposto de renda que foi prejuízo. E aí, qual foi o valor da parcela caixa, a parcela em espécie que você, investidor, vai receber neste exemplo? É R$ 156,78, que é a quantidade de cotas, 471, multiplicada por aqueles 33 centavos ditos no comunicado. E agora, atualizar a carteira após todo esse cálculo. Então, o investidor ele não vai ter mais nenhuma cota do MGCR, ficará sob sua custódia o VGHF 11, 471 cotas, a um custo médio de R$ 9,29, também divulgado no Fato Relevante, e o total investido, que é a multiplicação desta quantidade pelo custo médio. E resta também verificar o resultado da venda dessas frações. Tá? Neste caso aqui, estou supondo um valor recebido, tá, de R$ 7,32, e como o meu custo médio foi um pouquinho maior do que o exemplo 1, que neste caso aqui foi R$ 9,75, eu tive um lucro sim sobre a venda das frações, mas foi menor do que o primeiro exemplo, uma vez que o meu custo de aquisição foi maior. E para resumir, listo aqui algumas etapas que foram feitas neste cálculo e vai servir para qualquer investidor. Então, a primeira é identificar a quantidade em custódia, o custo total de aquisição e o custo médio antes da amortização. A segunda etapa é calcular a quantidade desmembrada, né, que é a equiparação entre MGCR e VGHF. A terceira é atualizar a nova posição em custódia após este desmembramento. A quarta é apurar o resultado da amortização, né, e, em caso de lucro, calcular o imposto de renda. A quinta é atualizar a carteira após a incorporação do fundo. E a sexta, calcular o resultado das frações. Apresento a vocês nossos produtos e serviços. Temos um e-book completo, que é um passo a passo para que o investidor faça a sua própria declaração sozinho. E o serviço de elaboração e transmissão da declaração, que é um serviço de acompanhamento mensal de toda a rotina mensal que o investidor necessita, culminando na entrega da declaração do Imposto de Renda, o IRPF 2024. Saiba mais acessando as nossas redes sociais, o nosso canal aqui no YouTube e a nossa página no Instagram, onde diariamente postamos conteúdos. Para encerrar esse vídeo, gostaria de saber o que achou do conteúdo. Deixe a sua opinião ou a sua dúvida nos comentários. Até a próxima!